querido amigo, querida amiga, estamos aqui para a mensagem. E está animado para o dia de hoje, que é o dia de conhecermos algumas curiosidades que abrem a nossa mente, né? E a melhor vai ser a última, então fica até o final. Hoje, terça-feira, dia 11 de novembro, dia do nosso make-off. Então, sem demoras, vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Primeira curiosidade, vamos aprender sobre o Sinédrio. O Sinédrio, né, que foi o terceiro local que Jesus foi julgado e acusado, foi no Sinédrio. Mas o que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma corte suprema, com 71 membros, ou seja, muita gente, né? Entre elas estavam escribas, rabis, fariseus, sacerdotes, saduceus e anciãos, e presidida pelo sumo sacerdote. E aí foi de lá, o sumo sacerdote era Caifás, viu? E aí foi de lá que Jesus foi realmente acusado, né? E de lá foi enviado para onde? Para Pilatos, né? E só que importante destacarmos o Sinédrio, porque o Sinédrio estava ali tentando matar Jesus desde o início, né? Desde o início do seu ministério. Porque, ó, presta atenção, escribas, fariseus, rabis, saduceus, eles estavam perseguindo Jesus há muito tempo, ó. E aí quando foi lá, foi só alegria. Eles procuraram só uma desculpinha, né? Só uma acusação, que entre elas estava, foram três, né, acusações, que eles mesmos compraram uma testemunha falsa para falar falsamente sobre três acusações, que era a primeira, incitar a revolta entre o povo, né, fazer uma revolta, durante a revolta, proibir o pagamento de imposto a César e declarar-se o Cristo, o rei dos judeus, né? Então, isso é importante destacar porque o Sinédrio foi o local que Jesus foi realmente acusado de morte, que foi já enviado para Pilatos, que era o local que tinha que demorar, mas foi só questão assim de minutos, Jesus já foi acusado, né? E aí é importante destacarmos isso, né? O Sinédrio foi mais influente na morte de Jesus, na acusação principal. Vamos lá para a nossa segunda curiosidade. Vamos estudar sobre a interligação de Pilatos com Herodes. É importante destacarmos que antes, né, do julgamento de Cristo, Pilatos e Herodes eram inimigos, não se gostavam de jeito nenhum. Um era governava uma província e outro governava outra província. E Pilatos, né, em seu primeiro contato com Jesus, logo que Jesus saiu do Sinédrio, ele foi perante Pilatos. E Pilatos percebeu que Jesus era justo, não era nenhum acusador, não era nenhum blasfemador, não era nenhum, né, acusador. Mas aí, Pilatos, né, perguntou para Jesus por que Jesus estava lá e Jesus não respondia, né? Mas Pilatos viu que ele estava lá, né, sendo acusado pelo ódio e pela inveja dos líderes religiosos do Sinédrio. Ele percebeu, Pilatos, que Jesus estava injustamente porque os líderes religiosos estavam com raiva dele, né? E aí, sendo que eles eram os líderes, né? Eles que representavam o governo, e aí quem era Jesus para não ser julgado? E Pilatos percebeu isso. E aí Pilatos, não querendo fazer nada, enviou para quem? Para Herodes, que era o governante, né? O governador da província de Jesus. Porque logo depois que Pilatos soube que Jesus era da Judéia, enviou Jesus para o governador da Judéia, que era Herodes, né? Por isso que Pilatos não fez nada, porque ele sabia que Jesus não tinha nada e enviou para Herodes. E aí quando Jesus chegou para Herodes, Herodes queria saber, né, se Jesus fazia milagres mesmo de verdade. Herodes trouxe um monte de gente doente, né, ali, cegas, mudas, surdos, parapléticas e etc, né? Para Jesus curar, para Herodes ver com seus próprios olhos se Jesus realmente curava, né? Mas Jesus não fez isso. Por que Jesus não fez isso? Porque Herodes falou: olha, se você fizer esses milagres, você será salvo, você não irá morrer, né? Na cruz, né? Perante todos. Mas Jesus ficou em silêncio, não fez nenhum ato, deixou todos lá, né? Não fez nenhum milagre, porque nunca realizaria um milagre para benefício próprio, nunca.
Jesus nunca fez isso e não é naquele momento que ia fazer. Fazer um milagre para se salvar, não. Jesus fazia milagres para demonstrar o amor de Deus, né? Ali a compaixão, ensinamentos, mas não para a sua própria salvação, né? E aí depois que Herodes viu, né, Jesus não ia fazer nada, Herodes, não, isso aí não adianta. Aí enviou para Pilatos de novo, né? E aí Pilatos veio a acusação, né? E Pilatos foi lá perante toda a multidão, perguntou, né, se o que esse homem fez. O povo diz, né, é um blasfemador, né, acusador, deve ser morto na cruz, crucifique, crucifique. E Barrabás perguntava, Pilatos perguntava mais e mais, não respondia. Aí tinha um costume, né, de pegar um agressor, um acusador, né, para um futuro acusador. E aí trouxeram Barrabás. Barrabás que era um salteador, um vilão, né, um grande ladrão, já tinha cometido até homicídio, já tinha até matado, não sei, um matador, né. Trouxeram e perguntaram, o rei dos judeus ou Barrabás? O povo mesmo, sim, cegas por Satanás, disseram, Barrabás, solta Barrabás. Sendo que todas as acusações feitas a Jesus se referiam a Barrabás. Barrabás que era um vilão de verdade, um criminoso. Mas mesmo assim, decidiram soltar Barrabás, um criminoso, né, tão grande, e mandar matar Jesus, que é o nosso libertador, né, nosso grande ungido, o Filho de Deus. Olha só a crueldade que se instalou no coração daquela multidão, né? Que acusava mais e mais, até Pilatos permitir, né? Que Jesus fosse crucificado, assim como a multidão tinha falado. Então, que momento, né? Pilatos para Herodes, Herodes para Pilatos, Pilatos julgando Barrabás ou Jesus, e a multidão que foi quem julgou, né? Principalmente. Então vamos lá para a nossa última curiosidade. Como eu disse, né, a última ia ser a melhor. Você sabia que um anjo apareceu numa visão, em um sonho, para a esposa de Pilatos para dizer que não matasse Jesus? Jesus era inocente, não era culpado? Então isso aconteceu. Olha só o que Mate diz. Ela viu a cruz levantada, a terra envolta em trevas, e ouviu o brado misterioso: está consumado. Ela viu Cristo sentado em uma grande nuvem branca e seus assassinos fugindo da sua gloriosa presença. Então, já tinha acontecido, né, que mais uma vez mostrando que Jesus era inocente para Pilatos, né, pela sua mulher, né, que tinha enviado no meio de um sonho. Jesus, Deus enviou um anjo para interpretar a visão que Jesus era inocente para a mulher de Pilatos, enviar para Pilatos, né? Porque assim que acordou, ele enviou um bilhete dizendo: não condene esse homem, né? Esse homem, e pediu que não se tornasse responsável pela morte daquele inocente. Mas que infelizmente não foi o que aconteceu. Pilatos acabou cedendo pela multidão e acabou na morte de Cristo, sendo que era contra o conselho que sua mulher tinha dado para ele. Então, Pilatos acabou se perdendo, né? Por uma mera falta de responsabilidade acima do ego. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, agradecendo mais um dia. Obrigado por ter aprendido mais sobre o Sinédrio, sobre Pilatos, sobre a mulher de Pilatos, sobre como o Senhor avisa as pessoas antes de fazer o último ato. Agradecemos Jesus. Amém.